falei, eu vou apresentar 3 estudos de caso, eu vou começar com esse que eu apresentei no Intercom, no grupo do professor Márcio, né? Eu fiz esse trabalho com 2 orientandas, a Marina Lisboa Pinotti e a nossa ex-orientanda, né? Aliás, a doutora da Mariane Ventura, que é a nossa aluna, minha orientanda, e a nossa ex-orientanda, né, que fez o doutorado com o professor Canavilhas, que é a Marina Lisboa Pinotti, né? Então, eu vou começar falando aqui, eu trouxe os resultados aqui do Digital Report desse ano, para mostrar para vocês como que essa ênfase, né, do nosso uso das mídias sociais, isso de uns anos para cá tem sido uma crescente, né? Então, eu achei interessante esse gráfico que mostra a forma como a gente, os ambientes que nós estamos usando para consumir informação. E se vocês observarem, né, que eu achei muito interessante, a linha laranja e a linha azul escura são usos de mídias sociais. Uma por aplicativo, essa azul mais escura, que está numa crescente, já acho que há uns 2 anos ela vem numa crescente, 2, 3 anos, e mesmo sendo um consumo via desktop, online, inclui também as mídias sociais, né? Então, é um ambiente que requer estudo, né? Que requer uma investigação maior da gente, principalmente que nós lidamos com comunicação, né? Então a gente precisa entender o que se passa nesse ambiente de mídias sociais, né? No quadro de cima mostra as mídias sociais mais utilizadas, né? E ali vai em Facebook, WhatsApp, né? Até o Twitter, que é a plataforma que eu utilizo, né? Por que o Twitter, né? O Twitter ainda, né? Eu acho que o Márcio pode concordar comigo, ainda é a mídia que ela está aberta para a gente conseguir fazer essas pesquisas, né? O Facebook, de uns tempos para cá, fechou essa porta, né? Hoje é difícil você conseguir extrair posts, né, num número grande, né, como em grande escala. Eles limitam, né? Até o ano passado estava em torno de 200 posts por dia, né? Não sei se como é que está agora. Mas isso complicou muito as nossas pesquisas em cima do Facebook, porque simplesmente é um limitador, né? E aí a gente acaba fazendo mais as pesquisas no Twitter, mesmo o Twitter não sendo uma mídia social muito utilizada no Brasil, mas ela vem numa crescente muito grande, né? E principalmente na área política. Então ela deixou de ser uma mídia mais para um lado mais pessoal, né, da gente, de colocar o que a gente está fazendo, divulgar as coisas que a gente está fazendo, mas ela está agora com um foco mais de publicizar, né, a ciência e a política, né? E no Brasil está indo num lado crescente da política, né? E é esse lado que eu estou tentando também explorar, né? E esse ano que nós passamos agora 2020, né, com a pandemia, isso se acentuou muito, né? Esses discursos, essas narrativas que foram construídas em função de tudo que aconteceu na política brasileira, né, em relação à pandemia. E é nesse contexto aí que eu vou mostrar alguns estudos de caso. Eu vou começar, como eu falei que tinha um envolvimento com a política. Esse estudo de caso que eu apresentei lá na Intercom foi sobre a questão daquela pergunta fatídica, né, que mobilizou o país sobre
por que o Fabrício Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle Bolsonaro? Então, essa questão no Twitter, durante o mês de agosto, mais ou menos nessa data que o PowerPoint apresenta ali, foi um dos temas mais discutidos, que as pessoas se posicionaram em relação a isso, tanto a favor e contra, né? Então, a minha pesquisa investiga um pouco desse sentimento das pessoas, né? E tenta identificar perfis, né? Tenta identificar polarização, né? Tenta ver alguns fenômenos que às vezes a gente, só na leitura de um post, a gente não consegue observar, né? E a gente aqui está falando de milhares de posts, então é difícil você fazer uma leitura se você não tem técnicas adequadas para isso, né? Então a minha pesquisa um pouco tá nesse foco. Então, assim, eu utilizei para identificar esses posts, né? Claro que não que durante esses dias outros assuntos apareceram, mas o meu foco era realmente em cima dessa pergunta, né? Então eu utilizei os termos Michelle Bolsonaro para fazer as minhas coletas de dados e utilizei também a hashtag Bolsonaro Orgulho do Brasil, porque essa hashtag surgiu nesse período, né, que aconteceu, que foi que as pessoas começaram a discutir muito, e isso foi muito publicizado na mídia. Essa hashtag surgiu para defender o presidente Jair Bolsonaro, né? Então eu achei interessante olhar esses dois discursos, né? Tá? E como resultado, eu vou apresentar aqui algumas análises textuais que foram feitas, né? E análises de rede, né? Que aqui mais para frente eu vou explicar um pouco melhor o que significa essas análises de rede, tá bom? Bom, o contexto, gente, vocês já conhecem, né? Então, assim, o Brasil discutiu muito, riu muito também, né? Com o Brasil, o brasileiro, ele é muito criativo nessas questões que acontecem no país, e esse ano foi repleto de acontecimentos, né? Na política e, infelizmente, também do lado da saúde pública, mas a gente acaba tendo que, às vezes, até ver esse lado mais lúdico, né, dessas questões, e nessa época surgiram várias peças publicitárias, cada um abordando de uma forma diferente essa pergunta, né, que de certa forma é o que eu também estou fazendo aqui. Eu vou abordar essa pergunta de uma forma um pouco mais diferente, né, tentando identificar esses atores aí, né, os atores que realmente fazem com que a gente consiga visualizar como o nosso país hoje ele está polarizado, né, e a gente consegue ver isso através de uma investigação mais aprofundada, tá? Bom, o gatilho também dessa pesquisa foi o que aconteceu aí, tem data, né, no dia 23, e as minhas análises foram a partir do dia 24 e 25, né? Mas no dia 23 houve aquele episódio com o jornalista, que o jornalista fez aquela pergunta para o Bolsonaro, né? Sobre o porquê dos depósitos na conta da Michelle, e o Bolsonaro respondeu, né, com aquela sentença, né? A vontade é encher a tua boca com uma porrada, tá? Então, a partir desse episódio, o Twitter, assim, esse assunto ficou nos top 10, né? Nesses 2 dias, e eu resolvi explorar, né? Esse contexto. Então, como é que é o meu processo metodológico, né? Sempre que acontece algo de impacto, uma notícia de impacto, e esses eventos realmente mobilizaram o país, né?
A mídia bateu muito sobre isso. Então, é o meu gatilho, né, para mim fazer essas coletas nas mídias sociais, né? E como eu falei, eu faço as coletas no Twitter, porque o Twitter ainda está aberto, né? Então eu consigo ainda fazer uma coleta, e eu posso te dizer até um pouco de forma artesanal, porque eu não tenho grandes sistemas, eu não tenho grandes equipamentos para fazer Big Data, mas com alguns softwares que eu vou apresentar agora, qualquer pessoa pode fazer essas coletas e fazer análise de conteúdo, que é mais próximo da nossa área, e fazer análise de rede, que eu vou explicar na sequência, tá? Então, assim, para fazer a coleta de dados, né, eu uso o software web Netlithic, que foi desenvolvido aqui pelo meu supervisor, o Anatoly Gruns. Então, isso já é um programa que já tem, acho que uns 5 anos, né? E ele vem sempre acompanhando a evolução das mídias sociais e sendo também incorporados recursos, né, para fazer de uma forma mais tranquila essa coleta, né, com mais recursos. Então, eu fiz 2 coletas de dados, uma usando a palavra Michele Bolsonaro. OR é um conector, tá? Que a gente usa para agregar outros termos à sua coleta. Nesse caso aqui, e eu fiquei sabendo depois, o meu orientador me falou que não precisava do outro termo Bolsonaro, porque o próprio nome Michele Bolsonaro e o sistema coleta as palavras de forma individual, né? Então, nem precisava o conector lá. E a segunda coleta foi em cima da hashtag, né? Todo mundo que durante o meu período de coleta usou hashtag Bolsonaro Orgulho do Brasil foi mapeado, tá? Bom, logo em seguida que a gente faz a coleta, então, como eu falei, eu fiz em 2 dias, então no final do segundo dia eu paro com a coleta, né? Então o programa para de coletar, e aí eu passo para uma outra fase, que é a de análise de dados, né? E o programa, o Netlithic, ele te fornece 2 recursos para você fazer as análises, tá? Ele não faz a análise para você, mas retorna ele te retorna imagens e conteúdos de forma que eu consiga já formular algumas observações em relação a essa coleta, né? Então, assim, análise textual, por exemplo, se eu quiser mapear todos os conteúdos, os posts que foram publicados no Twitter, eu posso ver, né, em uma tabela Excel, por exemplo. Ele me dá uma nuvem de tags das palavras mais citadas e o número de vezes que ela foi citada. Então, isso é um recurso bacana também para mim identificar a ênfase dessas palavras nesse contexto. E também ele faz análise de rede, né? Então, por exemplo, essas 2 imagens aqui que estão pequenas são de 2 redes, né? Então, ali eu tenho várias entidades que aparecem. Então, cada pontinho dessa rede equivale a uma pessoa, equivale a um comentário que foi feito nas mídias sociais nesse contexto, tá? Mas, assim, de um tempo para cá, eu comecei a me aprofundar mais nas análises de redes sociais, entender o que são. Essas imagens se chamam grafos, tá, gente? Então, eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre a teoria dos grafos, né? E aí, o Netlithic, ele te apresenta, até certo ponto, alguns conceituais, mas para mim tentar entender mais
de forma profunda quem são esses atores, por exemplo, que tipo de clusterizações que essas redes estão fazendo. Eu preciso de um outro software, né, que trabalha com a teoria dos grafos, que é o GEF, né, que é o último estado aqui do meu processo, né. Então, com o GEF, eu consigo fazer as minhas análises mais aprofundadas em relação ao grau de centralidade, que isso é específico da análise de redes. Eu consigo identificar perfis in degree e out degree, e eu consigo identificar clusters ou comunidades, né? Então, e a partir disso, aí sim, eu começo a fazer aí os meus apontamentos e ter condições realmente de entender esse universo todo aí, que acontece de uma forma que a gente não consegue observar isso no momento que você está ali no Twitter colocando um comentário ou retweetando algo, né? É como se eu estivesse vendo o background de uma discussão numa mídia social, e aí eu consigo identificar essas características de rede mesmo, né? Tá? Bom, seguindo aqui, o Netlitic, ele me possibilita, né, ele tem 2 recursos bem legais para a gente trabalhar, que primeiro eu consigo ver numa tabela Excel várias características dessa rede. Então, essa aqui é uma tabela da coleta da Michelle Bolsonaro. Então, aqui eu tenho a data, quem postou, quem retweetou, a descrição do conteúdo do post, a fonte, que mais? Eu tenho a linguagem desse post, né? Porque ele pode captar outras línguas também. Tá? Eu tenho informações sobre geolocalização, eu não exploro ainda muito essa área, mas é uma área bem interessante também. Então, ele te coloca também coordenadas aí para você verificar onde que estão essas pessoas, né, que estão comentando. Se esses comentários vieram de um desktop, se vieram de um celular, e também o tipo, né? Se é um Android, o tipo de dispositivo, né? Se é um Android, se é Apple, tá? Então são informações interessantes para a gente mapear o conjunto de rede mesmo, né? Tá? Então aqui os primeiros grafos aqui foram feitos com Netlitic, tá? Então, o número de posts que foram analisados na coleta do Michelle Bolsonaro foram 33.934 tweets, né? E da hashtag Bolsonaro Orgulho do Brasil, 29 mil tweets. Tá? Então, é um conteúdo bastante extenso, né? Não daria para a gente fazer essas análises sem esses ferramentais, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né? Você está olhando cada tweet, categorizar, vocês já fizeram análise de discurso, análise de conteúdo, sabe que dá um trabalhão, né? Então, assim, essas ferramentas vêm para facilitar um pouco isso, né? Então, aqui, ó, a gente já consegue ver, por exemplo, aqui nesse grafo da Michelle Bolsonaro, que tem pessoas que simplesmente só colocaram o seu comentário, que são essas pessoas que estão mais na parte, nessa área mais distante, né, desse grafo mais centralizado aqui, né? Mas esse movimento das pessoas é muito interessante porque mostra que o brasileiro ele está mais engajado, ele quer participar das discussões, né? Mesmo sem participar de algum nicho, né, de discussão específica, que mostra esses clusters. Cada cor dessa tem uma relação, né? Nesse momento eu não saberia dizer qual a relação, mas quando eu me aprofundo, eu consigo identificar. Tá? Mas o que me chama muito atenção hoje no Brasil, que o Brasil agora
ele está numa crescente de utilização do Twitter, é quando as pessoas se posicionam simplesmente para colocar um sentimento, né, a favor ou contra. Isso eu acho muito interessante, eu acho que é um primeiro passo num sentido mais coletivo de comunidade, né? Então as pessoas precisam começar. Então eu acho que a gente está num caminho certo. E no caso do Bolsonaro, a gente vê um movimento mais coeso, né? Então é realmente uma característica desse grupo a favor do Bolsonaro. Eles são mais organizados, eles são mais fortes em relação a essas questões de defesa mesmo, né, do governo, e isso a gente consegue até visualizar nos grafos, né? Não precisa fazer uma análise muito aprofundada para isso. Bom, então, como eu falei, os meus objetivos aqui é tentar entender como que esses grupos se organizaram, como que eles se formaram em relação às suas redes, né? E eu determinei o grupo 1 como Michele Bolsonaro e o grupo 2 como o grupo Bolsonaro Orgulho do Brasil. E eu sempre, nos meus artigos, eu tento embasar essas análises para não ficar algo somente muito técnico, né? Então, nesse artigo, eu trouxe alguns conceitos da sociologia sobre discursos antagônicos, né? E também como que começou esses movimentos de mobilização através das mídias sociais, né? Começou com o evento da Primavera Árabe e muitos outros, né? Então, as estatísticas mostram, os relatórios internacionais mostram que as mídias sociais podem ser um canal de engajamento das pessoas, né? Hoje ainda a gente vê um movimento muito desorganizado dos dois lados, tanto do poder público quanto das pessoas ainda, né? Mas mas eu acho que eu vejo ainda de forma muito positiva esse movimento que a gente tem feito aqui no Brasil. A gente precisa realmente se mobilizar mais e usar as mídias sociais ao nosso favor. Bom, a teoria dos grafos, né? É uma teoria da matemática, então isso já justifica um pouco porque que jornalista eu acho que não usa muito, né? Então está um pouco distante. Mas eu não cheguei a utilizar nenhuma métrica mais matemática nisso, tá? Então, eu acho que a gente tem um limite onde a gente pode transitar, mas é importante, muito importante, que a gente entenda os conceitos, né? Você não vai estar fazendo fórmula nesse ponto, mas é importante que você entenda o que são esses graus de centralidade, o que é um grau em degree, alt degree, né? Então, aqui é só uma história, só para comentar com vocês como que surgiu isso, né? Então, essa teoria ela surgiu através de uma história assim, bem interessante, bem curiosa, no século XX, em que o seu protagonista, o matemático Leonardo Euler, ele resolveu investigar se haveria uma possibilidade de atravessar 7 pontes na cidade de Königsberg, na Alemanha, passando uma vez só por cada ponte, né? E é um enigma, né? Ele queria entender se era possível percorrer esse trajeto uma única vez sem ter que repetir o caminho de alguma ponte. E os estudos do Euler identificou que não, né? Em 7 caminhos, ele necessariamente teria que repetir o caminho de uma ponte, mas em 6, ele poderia fazer esse caminho sem a repetição. Então, aí surgiu o chamado caminho euleriano, e aí nascia essa teoria dos grafos, que estuda o quê? Estuda entidades. E a entidade pode ser um conceito, pode ser palavras, pode ser pessoas, né? No nosso caso, a gente analisa as pessoas, tá? Então,
O grafo ele é caracterizado por conexões, então eu conecto uma pessoa a outra, né? E esse laço, né, ou esse link, a gente vai ter várias nomenclaturas que a gente encontra aí nos estudos. Quando eu tenho essas conexões, eu posso ter ainda ênfase nesses links, eu posso ter mais ou menos conexões, né? E isso os grafos me mostram. Por exemplo, quando eu tenho uma linha mais espessa de um ator, né, ou de uma pessoa para outra, é porque entre aquelas pessoas houve mais comunicação, né? E quando eu vejo um círculo maior numa imagem de grafo, como a gente está vendo nessa imagem, é porque aquela pessoa foi muito ativa naquele momento de discussão, né? E aí a gente começa a fazer uma análise realmente do que está acontecendo. Eu vejo como um raio-x, é uma memória, né? Do que acontece, né? Realmente. E aqui para vocês entenderem um pouco como que o Netliftic trabalha quando ele faz as coletas, então ele trabalha com o conceito de descrição e título. E com essas duas métricas ele consegue é, abstrair, né, elementos para formar os grafos. Então, a descrição, que é a descrição do conteúdo, né, que você pode encontrar simplesmente naquelas tabelas Excel, é a descrição realmente desse conteúdo, e o title, que é o título, que ali é onde eu vou ver quem retuita, né? Então eu consigo outras informações com essa métrica do title. Com o title eu consigo fazer análise de rede e com a descrição eu consigo fazer análise de conteúdo, né? E eu ainda tenho outros elementos que mostram, por exemplo, ali o arroba me mostra quem eu estou reportando com aquele post, quem eu estou mencionando, né? Ou se eu estou mencionando, por exemplo, uma hashtag. Também é uma informação que eu vou utilizar para fazer os grafos, né? Então, aqui um exemplo de análise textual dessa coleta, né? Eu fiz uma análise bem simples aqui para mostrar os dois contextos, e aqui a gente já vê um antagonismo, a gente já vê uma polarização de ideias, né? Eu peguei as 6 palavras mais citadas, então, claro que do grupo 1, o que reverberou mais foi a pergunta, então, Michele Queiroz, esposa, recebeu 89 mil, repórter, né, que é o que aconteceu com o jornalista, foram as palavras mais citadas, né? E aí eu tenho o número das recorrências. E no grupo 2, eu já tenho lá a defesa, né? Eu tenho lá Bolsonaro, que eles citam muito o presidente, né? Vocês vão ver nas imagens que não que o Bolsonaro participe com tweets, não, mas ele é ele é a pessoa sempre mais citada nesses grupos, né? Pelo menos que tem aparecido nas minhas pesquisas. Jornalista, porque eles falaram muito sobre os jornalistas, jornalista e jornalistas, né, no plural. O Bolsonaro tem uma bronca com os jornalistas, então a gente vê muito conteúdo contra a nossa área, né? Então, nesse grupo 2, né? A hashtag, porque eles são muito organizados, como eu falei, né? Então eles se citam muito e eles sempre colocam ali a menção da hashtag, porque isso ajuda a dar peso também, tá? E apareceu ali também Rede Globo, né? Por que Rede Globo? Porque também é uma briga já com a Rede Globo, né? E ela é muito citada, né, pelas pessoas a favor do presidente Bolsonaro. Bom, no segundo, aí eu
tentei pegar mais discursos, aí eu entrei mais na área do discurso mesmo, né? Tentei verificar se realmente esse evento do antagonismo aparecia nos discursos, né? E aí eu já trouxe todo um embasamento teórico de sociólogos, né? Dois aqui é o Lacan e o Murphy, que trabalham conceitos de antagonismo, né? E mais o Mendonça e Rodrigues, que trabalham as questões de engajamento, tá? Então, eu só vou ler só para vocês tentarem entender, né? Aonde que o antagonismo aparece, né? Que o antagonismo é sempre algo contrário. Se um fala A, o outro fala B, né? Então, no grupo 1, eu coloquei aqui num discurso, Bolsonaro desperta nas pessoas o que existe de mais sombrio, negativo, primitivo e ruim. Observe a mudança de comportamento dos seus amigos e familiares depois que passaram a apoiar Bolsonaro. E aí ele vai, né? Bolsonarismo desumaniza a pessoa. Do grupo 2, não conheço um eleitor do Bolsonaro que esteja arrependido. Pelo contrário, já iniciamos a campanha para 2022. Ai, que medo. É o melhor presidente de todos os tempos. Então, a gente vê que esse sentimento é muito forte. O antagonismo, hoje, a gente vê que o Brasil realmente ele está dividido nessas escolhas, né, que foram feitas aí nas eleições. Né? Bom, e as redes, né? Então, a gente consegue identificar essas informações na análise de conteúdo, e no caso das redes, eu consigo ver um pouco além, eu consigo ver, por exemplo, as clusterizações e o grau de centralidade, eu consigo identificar até o ator, até a pessoa que está publicando conteúdos, né? E fazer uma análise em relação a isso, tá bom? Bom, aqui, por exemplo, aqui eu já estou num outro software, tá? Já estou no GEF. O GEF me possibilita trabalhar com clusterização. Então, na coleta da Michelle Bolsonaro, que é específico da pergunta, eu notei, e aí a gente, eu digo que é sempre também uma pesquisa exploratória, porque a gente não sabe o que vai encontrar, né? Então, eu encontrei um cluster, aqui esse roxinho, que tem lá 59,7% dos comentários dos 33 mil tweets formavam esse cluster, né? E eu fiquei curiosa para saber, mas o que será que essas pessoas estavam ali publicando, né? E aí eu fui para a tabela do Excel, como eu consigo verificar os atores, né? Eu consegui ver que os atores desse cluster, eles simplesmente colocaram essa pergunta, né? E mais alguns conteúdos. Mas essa pergunta, ela está presente em quase 60% desse cluster, né? Então, isso eu achei bacana, porque realmente isso marca e a gente consegue investigar, chegar nesse ponto do dado mais bruto, né, do que foi realmente ali, o que disparou, né, esse cluster, né, das pessoas ficarem discutindo, né. No caso aqui do grupo a favor do Bolsonaro, a gente nota que os clusters, eles não são assim tão densos, né, eles são mais díspares. Então, eu escolhi um cluster para investigar que tinha ali 15%. 15% da rede desse cluster discutiu ou comentou, né, sobre esse tweet. Esse tweet está presente em todos eles, né, que tem esse texto aqui. E você retuita esse tipo de coisa, parece mesmo que você quer que tudo seja esclarecido. Seria mais honesto dizer: estou 100% com Bolsonaro, com rachadinho ou sem, não me importa se ele é corrupto.
Então, gente, olha o que as pessoas pensam, né? Assim, dá até medo, né? A gente perceber que o nosso povo pode perceber que uma pessoa é corrupta e aceita, né? Isso é muito triste. Para mim, isso é muito triste. Bom, seguindo aqui, aí entrando no grau de centralidade, eu consigo identificar as pessoas, tá? Então, cada nome desse aqui, ó, é o seu perfil lá no Twitter. Então, aqui eu fiz uma análise de alto degree, né? Então, eu só posso fazer isso com os filtros do Gephi. E aqui eu não sei quem são essas pessoas, mas essas pessoas fazem a rede, essas pessoas que estão colocando conteúdo a favor, né? Se posicionando. E quando eu vejo um círculo grande, por exemplo, ali Pacheco, é porque ele publicou muito nessa rede, né? E a gente consegue identificar até quantos tweets ele publicou, se ele, quem que ele está retweetando, né? Então, essas medidas, elas são da teoria dos grafos. Então, é importante entender o que é um grau em degree, o que é um grau em degree, alto degree. E para quem tiver interesse, eu sugiro um artigo que o meu supervisor, o Anatoly, escreveu junto com a Raquel Recoeiro, né? E eles falam de uma maneira bem simplificada, assim, não muito matemática, né? Sobre o que significa, né? Então, por exemplo, o grau em degree ele simboliza a quantidade de vezes que determinado ator é retuitado ou mencionado, né? Então, por isso que o Bolsonaro aparece muito nas análises em degree, porque ele é o cara que está sempre sendo mencionado, a favor ou contra. E o alto degree é mais a sua atitude de ator da rede. É o quanto você coloca seu posicionamento ali. E aí a gente consegue ver também, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, uma análise bem rápida em degree, eu vi 2 nós, né? Como eu falei para vocês, Bolsonaro, a palavra mais citada, e uma outra também que é uma empresa de mídia alternativa, também que foi muito citada, tá? Então, a gente consegue perceber bem a ênfase, né, dessas ações. E no Alt Degree, eu usei a hashtag, né? A hashtag a favor Bolsonaro, e eu identifiquei aqui 4 nós, né? 4 nós com ações, o que está em laranja, que aparece que tem ações muito assim fortes nessa rede, né? E aí eu comecei a investigar os 4 nós, né? E quando a gente estuda essas redes a favor do governo, a gente identifica sempre bots, né? Isso aí é algo que tem aparecido em todas as minhas análises, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, um perfil que tem 32 mil seguidores, a gente já fica meio assim, né? Tá? Então, tem um sistema para identificar, não identificar, mas dar indícios, né? Se um perfil do Twitter é bot ou não, que se chama Botometer. Então eu levei esses 4 nós, tá? Para o Botometer para ele fazer uma análise. E ele me identificou o seguinte: por exemplo, esse nó número 4, né, que me chamou mais atenção, ele tem só 16% de atitudes que o programa considera humana, né? Então, é uma medida muito baixa. O nó número 1 tem 19% de atividades que ele considera humanas, o nó 2, 13%, aliás, o nó 3, 19%, e o nó 4, 16%. Então, isso é muito baixo. Então, isso sugere que esses perfis são entidades não humanas, são bots, são robôs, né, que estão ali só disseminando conteúdo a favor, né, por isso que eu falo que eles são muito organizados, né.
É um outro trabalho que eu apresentei nesse Congresso Internacional de Media Ecology, também sobre antagonismo, e aqui eu foquei mais no antagonismo. Então, aqui eu fiz 2 estudos em relação à hashtag, uma fechados com Bolsonaro até 2016, esse número eles colocaram errado, mas como eu já tinha disparado as minhas coletas, eu ainda consegui coletar 4.000 tweets, e a hashtag Somos 70%, que seria o grupo do jornalista Eduardo Moreira, do deputado Marcelo Freixo, que indo contrário, né, às medidas contra a Covid-19 que o governo, ou as desmedidas, né, que o governo começou a fazer durante o ano, né, naquela fase das demissões dos ministros, tal. Essas 2 hashtags bombaram bastante. Então eu fiz algumas análises. Eu vou me ater a esse aqui para vocês verem que como dá para a gente fazer umas análises de conteúdos interessantes. Então eu peguei, por exemplo, o termo democracia e noções de futuro para tentar entender o que esses 2 grupos falavam sobre isso. E eu consegui ver, por exemplo, que o grupo Somos 70%, eu consegui identificar que ele tem, por exemplo, um tipo de discurso muito mais polido, muito mais conciso, muito mais coerente, né? Com essa noção realmente de democracia. Já no caso do outro grupo, eles usam um linguajar que parece as discussões de bares, né, de bar, né, um linguajar bem inapropriado, mas eles não estão nem aí com isso, e esses discursos ficam sendo retuitados, né, da mesma forma com a noção aqui também de futuro, né, então, assim, eu consigo ter uma visão desses grupos, é isso que eu gostaria de mencionar para vocês, né? Tá? Então, isso que é o bacana dessas análises. Eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, numa análise com mais de 30.000, 20.000 tweets, isso é impossível. Mas ainda temos ferramentas que podem nos ajudar a fazer, identificar, né, essas mensagens, né? Isso ainda é um gap da computação. É muito difícil você fazer uma análise de conteúdo sem muita subjetividade. Então, isso ainda é um desafio para os programas, né, para os sistemas aí. Aqui, só para fechar, lembram que eu falei que a gente conseguia identificar bots? Aqui foi mais um que eu consegui identificar. Esse aqui é o padrão de posts que eles usam, eles retweetam, mencionam eles mesmos, né? Então, isso... E geralmente a imagem, o texto é uma imagem, né, com um texto. E aqui foi interessante porque eu levei o perfil Eduardo Ironman para o Botometer, ele identificou uma ação de bot, e eu sempre volto no Twitter para acompanhar as postagens, e esse perfil foi suspenso no Twitter, então mais um motivo para ter certeza que realmente era uma ação não humana aí, né? Bom, aqui agora só para fechar, gente, um spoiler da minha tese da minha pesquisa de pós-doutorado. Eu estou fazendo uma análise também em relação à análise de conteúdo e análise de rede do Ministério da Saúde do Canadá e do Brasil. E aqui eu só trouxe uma análise léxica, porque eu não tinha apresentado isso para vocês anteriormente, que é um outro tipo de grafo que dá para a gente fazer, né? E também dá para fazer algumas leituras, né? Então, por exemplo, o grafo da esquerda aqui, que é do Canadá, eu tenho quase 100% das palavras interligadas com a Covid-19, com os termos de pandemia, com medidas, né? A gente consegue ver isso numa análise das palavras, né? Aqui eu já estou no outro programa, tá, gente? Programa chamado Voz Viewer, para fazer essas análises, né? Agora, se a gente olhar para o lado do Brasil, né?
e a minha análise aqui se deu em 45 dias, e eu posso te dizer que quando eu comecei a fazer as análises, no Ministério, no perfil do Ministério da Saúde no Brasil, eu achava muito interessante que os posts em relação à Covid-19 eram pouquíssimos, né? O Brasil com mortes a cada dia, e, e no Ministério da Saúde do Brasil, eles tratavam sobre o combate à dengue, à malária, né? E isso apareceu aqui no grafo, né? Claro que de umas semanas para cá a situação mudou, porque o Brasil agora tá correndo atrás, né, da, em relação a essas medidas para a Covid, agora ficou para trás nas vacinas, então isso acaba também aparecendo nesses grafos, né? Mas o interessante é que, não que essas doenças não sejam igualmente importantes, né, no tratamento, mas num momento de pandemia, num momento de mortes a cada dia, é impressionante essa desconexão que esse governo apresenta, né? Divulgar mais medidas no momento de Covid, divulgar mais medidas para o combate à malária e à dengue, né? Então, a gente pode realmente ter muitas informações através dos grafos, né? E é isso.